Estamos começando mais um programa, O Avesso do Avesso. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Johnny William, que é diretor do Centro de Cultura Musical, que já existe há 20 anos e fazendo um brilhante trabalho na nossa planície. Mas antes de nós começarmos esse bate-papo com o Johnny William, eu quero cumprimentar os nossos colegas aqui de trabalho, o Robinho e a Cristina Lima, e já direto para você, Robinho, eu queria saber sua vaia e seu aplauso da semana. Olá, Sérgio. Olá, Cristina. Johnny, prazer em tê-lo conosco aqui. Olá, Jefferson, Maurício, Armando. Sérgio, a minha vaia vai para a questão da saúde em todo o nosso território nacional. Nós temos acompanhado recentemente matérias na televisão onde retratam o caos que é a saúde pública no nosso país. A impressão que a gente tem é que os problemas que nós temos aqui no nosso município, aqui em Campos, isso aqui é um mar de rosas, é um paraíso. A questão, com todos os problemas que nós temos na saúde, que nós acompanhamos aqui na cidade, a situação no país é muito pior. O Ministério da Saúde está devendo uma satisfação ao cidadão brasileiro. E o meu aplauso, para quem não assistiu ainda, eu na ocasião não tive a oportunidade de ver no cinema aqui em Campos, assisti em DVD recentemente, vai para o ator Wagner Moura, pela interpretação dele no filme Tropa de Elite 2, que é digna de uma estatueta. É impressionante, a gente já sabia, já conhece o talento do Wagner, mas ele se supera nesse filme, e quem não assistiu no cinema e tiver a oportunidade de assistir em DVD, assista, porque é digno de aplauso. É interessante que a história do Tropa de Elite 2 é muito familiar a gente aqui em Campos, né? Tem muito a ver com a nossa história aqui, né? Tem. Então, vamos lá vamos deixar de gracinha, né? E vamos lá falar com Cristina Lima. Olha, o aplauso e a vaia da semana. Antes eu quero cumprimentar você que está em casa nos assistindo, que tem nos assistido, dizer da grande alegria que é receber Johnny William hoje aqui na nossa sala de visitas, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, eu sou fã dele, ele sabe disso. Toda a comunidade campista sabe. E cumprimentar Robinho, meu parceiro, Sérgio Mendes, os meninos da técnica, e dizer que a vaia, como não poderia deixar de ser, vai para o deputado federal Jair Bolsonaro, pelas infelicidades verbais que ele tem cometido, pelas suas declarações homofóbicas e racistas, pela sua grosseria com a cantora Preta Gil, no programa do CQC do último dia 28 de março. De lá para cá ele só fala bobagem, só se desmanda, enfim, grande, triste papel de um representante do povo. Minha vaia vai para ele. E o meu aplauso vai novamente para o povo japonês, que vem reconstruindo o seu país de uma forma invejável e que demonstra com isso um respeito, uma dignidade, um amor à sua terra, como a gente até pensa que nós brasileiros é que amamos o nosso país da forma mais profunda, mais total, e a gente vê aí o povo japonês. Para eles, para o povo japonês, eu mando os versos do Gonçalves Dias, quando diz: a vida é combate que o fraco abate, que o forte e o bravo só pode exaltar. Então, olha, estou gostando de ver. Cristina começou bem espirituosa, está espirituosa, hein? Poética, lírica. Tem que quebrar. É verdade, você está certo. O Avesso do Avesso também é poesia e é música também. E isso é que é mais importante. Eu queria, Johnny William, diretor do Centro de Cultura Musical, 20 anos de experiência nessa área, e aí eu sou meio suspeito, sabe, Johnny, que todas as pessoas que vêm, quase todas, que vêm aqui no Avesso do Avesso, eu sempre me declaro fã ardoroso, essa coisa toda, entendeu? Mas não tem jeito, eu tenho que falar que eu admiro muitíssimo o seu trabalho e disse isso outro dia, quem esteve aqui conosco foi Horácio, que é o secretário de Cultura de Campos, e disse para ele: Horácio, se eu tivesse a oportunidade de novamente ser prefeito dessa cidade, eu investiria muito nesse trabalho de resgate, quer dizer, nesse trabalho musical e nesse trabalho de resgate social que você desenvolve no município de Campos. Mas antes de você falar desse trabalho, eu quero saber um pouco da sua história, e aí, uma curiosidade minha.
Por que Johnny William? Bom, pesquisando lá com meus pais, porque isso é uma curiosidade de todo mundo. Até eu estava visitando, numa dessas visitas minhas, angariando fundos para a ONG, e um empresário me perguntou, tinha uma orquestra tocando no Trianon, e eu estava chegando em Campos, sou de Vitória, e vi lá, orquestra sinfônica, fui lá assistir, direção de Johnny William. Falei, bom, eu vou lá conhecer esse americano. Aí me deram a palavra no concerto, eu comecei a falar, bom, pode ser, ele fala tão bem português. Mas, fala com fluência, né? Fala com muita fluência. Que americano é esse? Bom, meus pais, eu acho que resolveram fazer alguma homenagem. Não tem nada a ver com telenovela, fotonovela, nada não. Existe um compositor, Johnny Williams, né? Mas eu acho que não foi por aí, não. Mas eu agradeço muito, porque eu acho que, que o nome da gente sempre vai à frente um pouco, eu acho que ajuda. A gente faz o nome, mas o nome também colabora, ainda mais no meio artístico, né? Seus pais, Johnny, seus pais, eu queria saber um pouco, assim, da sua infância, onde você viveu, onde você morava, sua mãe. Eu conheço dos pais, tive essa grande sorte de vivenciar algumas situações, né? Eu sou sempre convidada para os aniversários da família. Sim. E são muito gratificantes, mas eu queria que você falasse um pouco assim da sua origem, né? Da sua família, das suas aulas de piano, que você diz que foram assim a coisa mais inesquecível do seu passado. Uhum. Bom, eu tenho uma formação religiosa que meu pai me deu desde pequeno. E nas igrejas se canta muito, e eu fui criado nesse meio musical. Nesse ambiente. Nesse ambiente. E isso me favoreceu muito, musicalmente. Minha mãe, o avô, né? O meu bisavô era um maestro de banda de música em São Fidélis, e tinha uma banda lá, e inclusive eu herdei algumas coisas da banda, assim como botões, liras, eu tenho guardado, estandarte da banda, e eu andei pesquisando sobre isso para saber de onde que veio, né, esse lado musical meu. E minha mãe sofreu essa influência, meu avô fazia questão que todas estudassem música. Então eu tinha uma tia que era baterista, outra... Todas quase foram envolvidas em música, cantavam. E minha mãe era pianista, aprendeu piano desde cedo. E, quer dizer, esse ambiente... Você chegou a cantar no coral da igreja, não? Sim, mas desde quando eu cheguei aos 12 anos, eu já comecei a dirigir um grupo musical. Você era batista, Johnny? Batista. Batista, né? Aí fui regendo o coro, regendo. E comecei a reger coro de crianças da minha idade também. Isso me ajudou muito a desenvolver a liderança e o próprio ouvido. E aí fui. Mas minha mãe logo colocou os 3 para estudar piano, minhas 2 irmãs, eu também. E foi aí que eu acho que eu comecei a me disciplinar mais na música, a aprender a ler, né? Eu tive um ensino de piano, assim, com muito castigo. Era clássico? Sim, clássico. Mas eu acho que o ensino do piano nessa época, Sérgio, o ensino do piano nessa época, ele quando diz que a grande recordação da vida dele são as aulas de piano, eu até falava com ele aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, que é uma coisa bem diferente, porque com raríssimas exceções, a professora de piano era pra gente aquele ícone de bravura, de rigor, né, de disciplina. Eu sou filha de uma professora de piano, acho até que minha mãe era mais maleável, naquela época, né, ligados ao Conservatório de Música de Campos. Você chegou a aprender piano também? Sim, a minha professora, já não está mais aqui, ainda dona Glorinha Ramalho. Ainda existe o conservatório na Rua 13 de Maio? Fechado, né, praticamente abandonado, mas existe. Depois existe a Noeli Maciel, né, quando a Noeli... Mas já estava decadente no final, próximo à morte de Noeli, já não estava mais em atividade. Então, a gente tem a ideia das professoras, eu acho até que os quadrinhos, as histórias em quadrinho, a ficção faz isso muito bem. A professora de piano é sempre aquele, né?
Então, Johnny, quando fala assim, que as aulas de piano, ele diz ali que foi marcado por muito castigo. Foi. Né? Havia Mas como é que era meus isso? amigos, por exemplo, todo mundo ia jogar. Eu morava ao lado do Fora, sempre morei por ali, sempre, né? Tive uma grande parte da minha vida ali. E minha mãe também morou desde solteira ali perto do Fora, antigo Fora. E meus amigos ficavam brincando de futebol, de pelada, né? Ali pela manhã. Bom, aí eu tinha de ir para aula de piano. Então eu ia, circulava... Você gostava de bola? Não, nunca gostei não, mas eu gostava, gostava de estar com eles e tudo mais, né? Brincar ali, jogar baleva, né? Tá. Então eu circulava o quarteirão para não passar no meio da pelada, que era bem do lado, para poder ter aulas. E tinha uma coisa a mais, porque se você não tivesse com as lições bem resolvidas, autorizado por minha mãe, eu podia ficar de castigo. Então eu já ia de uniforme do colégio, estudava no Colégio Batista. Você gostava de estudar piano? Eu gostava. Então eu passava tudo isso porque eu gostava. E olha só, minha aula era 10 horas, eu ficava até 11h30, sempre de castigo, porque eu não tinha piano em casa, então nunca estava pronto tudo isso. Não. Então eu ficava até 11 horas, mais ou menos, 11h30, de castigo, eu levava até 12h30 e ia direto para o colégio. Eu até hoje, eu sinto aquele cheiro gostoso do almoço da minha professora, que eu ficava fazendo exercício de teoria, porque eu sempre estava incompleto, e aquele almoço gostoso lá, e eu ia para o colégio às vezes com fome. Agora você vê que ele já era um talento mesmo para música. Você imagina estudar piano sem ter piano em casa. É a mesma coisa que você estudar informática sem ter computador. Né? A problemática é tão grande quanto. Meus pais não tinham condição musicalidade. Você começou a estudar com que idade, Johnny? Então, eu creio que foram, eu não me recordo, a nível de partitura? 8 a 9 anos eu já estava estudando. Eu tenho até fotos das audições que fazíamos, minha irmã, minhas duas irmãs, eu e mais uns 30 alunos que ela tinha. Era a dona Nair. Era ali na Alberto Torres, também perto do fórum. Bem ali Mas perto. Ela não era ligada a nenhum conservatório? Não. Como ela era pertinho e fez um preço especial, meus pais não tinham condição de que nós estudássemos em outra escola. E hoje você toca bem piano? Não, eu não toco bem piano. Para você fazer regência, aquilo que eu queria, eu precisava de ter o piano. Desde essa idade, você já tinha isso em mente? Não, eu sempre quis fazer música. Tá. Depois que eu comecei a trabalhar com os corais... Pô, Johnny, não adiantou ficar tanto de castigo? Você não toca sim, bem? mas olha só, não existia em Campos alguma coisa, existia o conservatório sim, mas não existia nada assim que me interessasse além do piano, não era aquilo que eu queria, não tinha aula de regência, não tinha essa canto amplitude coral, que né? Hoje se tem, né? E nem falar em faculdade era uma coisa tão, né? Hoje até existe uma ignorância, né? Minha filha, por exemplo, terminou, né, a faculdade em violino e aí tem gente que fala, mas existe faculdade em violino, universidade disso? Existe, mas como que pode? Hoje, imagina isso algum tempinho atrás, né? Nem tanto tempo. Isso era problemático. Então não tinha pra gente assim um horizonte, né? Você tem isso. Não, a gente tinha de ser teimoso e começar a imaginar. Eu tive essa oportunidade com os corais de trabalhar esse lado musical e também artisticamente, de cenários, de montar musicais. Isso para mim foi muito bom. Mas você vai nos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, porque nós vamos ao intervalo. Você que está aí na sua casa nos assistindo, nós estamos conversando com Johnny Willian, diretor do Centro de Cultura Musical, e está falando sobre música, claro, essa coisa maravilhosa que encanta todos nós. Daqui a pouquinho, Johnny Willian.